do Senhor, querido professor, meu nome é Liana Gomes. Estou aqui para apresentar para você mais uma pré-aula dos primários. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Chegamos ao final de mais um trimestre e a lição de hoje é a de número 13. O título da nossa lição é Eu Sou Casa de Deus. O tema estudado durante esse trimestre, o quarto trimestre do ano de 2025, Eu Amo a Casa de Deus. E eu já quero agradecer você por ter nos acompanhado durante esse trimestre, por estar aqui nos prestigiando, nos incentivando a continuar com a nossa pré-aula, nos motivando a continuar com esse projeto aqui no canal EBD Kids, resumindo a EBD. Querido professor, sabemos que quando recebemos a Jesus, passamos a ser o seu templo, morada do seu Santo Espírito. Isso significa que o Espírito Santo passa a habitar em nós e reger as nossas vidas e as nossas ações. Então, quando nós conhecemos a Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós não vivemos mais como nós queremos, mas somos regidos pelo Espírito Santo. Cabe a nós buscarmos e permitirmos essa santificação, isto é, a separação de tudo aquilo que nos impede a termos uma vida plena com Deus. Assim, como nós não gostamos de habitar em uma casa suja, mal arrumada, quebrada ou sem condições básicas de uso, o Espírito Santo requer de nós espaço e limpeza para que ele possa atuar em nós e através de nossas vidas. Portanto, diariamente, estejamos em reflexão e ação em prol da nossa comunhão com Deus, a fim de nos mantermos uma agradável habitação do Espírito Santo até o dia de estarmos com Ele em glória. Amém? Vamos orar? Querido Deus, te louvamos e agradecemos por chegar em mais um final de trimestre, na nossa última pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Pedimos que o Espírito Santo de Deus nos inspire e que nós possamos alcançar o nosso objetivo nesta aula, que é de passar aquilo que a lição nos propõe. Peço uma bênção especial para os inscritos do canal, para cada professor, para cada aluno, que o Senhor fale conosco nesta aula, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o Espírito Santo nos inspire nessa aula e que seja uma aula abençoada a você que me assiste e a todos nós que estamos aqui juntos, unidos e reunidos, para aprender mais um pouco da palavra de Deus. É muito importante que você, professor, ore com sua turma, por sua aula e ore por seus alunos, incentivando-os a orar sempre na sala de aula. Dê aos primários a oportunidade de fazer algum pedido especial, pois às vezes pode ter acontecido algo com eles e a sua oração vai fazer com que eles se sintam à vontade na aula, tenham tranquilidade, sinta paz e confiança em Deus. No iniciando a aula de hoje, a dica que nós vamos deixar para o professor, como sempre, é que organize todos os materiais que serão utilizados, deixando-os à disposição para uma aula tranquila e produtiva. Quanto mais cedo a gente chega e organiza os nossos materiais, a gente não corre o risco de perder tempo lá procurando material que não está na sala, que sumiu ou que esqueceu em casa. Então é muito importante se organizar para a aula ser produtiva e bem proveitosa. Receba os alunos com alegria e acolhimento. Separe alguns hinos que reforcem o ponto central da aula de hoje. Após a oração e o ofertório, faça com as crianças um momento reflexivo. Entregue a cada um papel em formato de casinha. Como a lição está falando que eu sou casa de Deus, diga que aquela casinha representa cada um deles
e que devem desenhar ou escrever como estão os seus sentimentos hoje. Então, essa reflexão vai ser para fazer no dia da aula. Estou triste? Feliz? Estou chateado? Quando todos concluírem, explique que quando aceitamos a Jesus, o Espírito Santo começa a morar em nós. E nós tornamos a sua casa a sua igreja. Com quais sentimentos ele deseja se encontrar em nossos corações? Como deve ser um coração habitado por Jesus? E se o Senhor encontrar uma casa suja e mal arrumada? Nem nós gostamos de morar em um lugar sujo e quebrado, bagunçado, não é mesmo? Como podemos manter o nosso coração sendo um lar agradável a Jesus? Permita que as crianças discutam, reflitam e opinem a fim de facilitar o entendimento delas para o momento da história bíblica da lição de hoje. Antes do objetivo da lição, eu quero deixar aqui um modelo de certificado para você imprimir e entregar aquele aluno assíduo às aulas durante o trimestre. É um modelo simples, mas é só um incentivo para que ele possa continuar sendo no próximo trimestre aquele aluno frequente na escola bíblica dominical. E quero deixar também outro modelo para aquele aluno que vai passar para a classe dos pré-adolescentes. Sempre, tem alunos que completam a idade de pré-adolescência e mudam de classe no próximo ano ou no próximo trimestre. Então eu vou deixar aqui o primeiro, que é o certificado do aluno frequente. Certificamos que o aluno tal, aí você coloca o nome, concluiu com êxito o quarto trimestre no período compreendido entre 5 de outubro e 28 de dezembro do ano de 2025. Durante sua participação, demonstrou um notável comprometimento e dedicação, destacando-se pelo empenho exemplar em todas as atividades propostas. Aí, professor, você vai assinar o seu nome, ou o nome da outra professora, ou quem sabe o superintendente da escola dominical, e entregar para esse aluno, parabenizando pela frequência, pela sua assiduidade. E o segundo certificado é de mudança de classe. Pode ser que algum aluno, no próximo ano, tenha completado a idade de pré-adolescente e vai mudar de classe. Então, você vai entregar esse certificado escrito assim: certificamos que o aluno tal concluiu a escola bíblica infantil dos primários com êxito. Então, ele foi um exemplar aluno. E aí você vai deixar uma mensagem lá, bonitinha, no seu certificado para ele. Você cresceu e agora uma nova etapa começa em sua vida. Eu estou muito feliz por seu progresso. A nova classe receberá um valioso e lindo presente, que é você. Não tem incentivo maior do que esse, não é mesmo? Então você coloca lá: foi uma honra ser sua professora. E aí assina o nome, como eu disse, pode ser o nome da professora, se você quiser pedir o superintendente para estar assinando, vai ficar bacana também. E aí, gostaram? Vou deixar os modelos na descrição do vídeo para você baixar o PDF e imprimir para levar para a sua classe, para aquele aluno que vai mudar de classe no próximo trimestre, ou seja, no próximo ano, no ano de 2026. Já deixa aí seu like como uma forma de gratidão por esse certificado lindo que eu vou deixar aqui na descrição. O objetivo da lição diz assim: que os primários saibam que o Espírito Santo mora em nós, nos fazendo a sua casa. Essa frase se baseia em passagens bíblicas, como 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que afirma que somos o templo de Deus e que o Espírito Santo vive em nós
Quando cremos em Cristo, é uma forma de ensinar às crianças a importância de manter seus coraçõezinhos e vidas puras para a presença de Deus, e que o Espírito Santo é um guia e conselheiro para nos ajudar, ou para ajudá-los em suas vidas. Já o ponto central diz: eu sou a casa e igreja de Deus. O que significa essa frase? Significa que o Espírito Santo habita no indivíduo, transformando-o no templo de Deus. Então, nós somos a casa de Deus, igreja de Deus. Amém? Deixe isso bem explicadinho para a sua classe, de que nós somos morada do Espírito Santo de Deus e que precisamos andar limpinhos, com o coração cheio de amor, sem mágoas, sem ressentimento. Memória em ação. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Na versão Almeida Corrigida e Fiel, 1 Coríntios afirma: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O versículo ensina que os crentes em Cristo são o santuário de Deus e que a presença do Espírito Santo dentro deles os tornam sagrados e santificados. Então, está aqui o objetivo e o ponto central da lição. Agora nós vamos para a dica do memorizando, para que os alunos, ao invés de decorar o versículo do Memória em Ação, eles vão memorizar, guardar. Para o memorizão de hoje, utilizaremos a mistura de imagens e de escritas para a fixação do versículo. Entregue às crianças papéis e lápis e escreva no quadro o versículo utilizando imagens. Certamente, no lugar de vocês, o desenho de um menino ou uma menina. Então, no lugar da palavra vocês, você vai pôr a figura de uma menina ou de um menino. E continuando, sabem que são, no lugar do templo, que seria aqui a palavra de Deus, o desenho de uma igreja. Então, você vai colocar no lugar aqui do templo de Deus uma igreja. E que o Espírito de Deus vive no lugar de vocês, a imagem novamente de uma menina ou menino. Peça que cada um desenhe, pinte com muito capricho o seu versículo e avise que podem levar para casa para guardarem com carinho e não esquecerem que são moradas, templo do Espírito Santo de Deus. A junção dos símbolos, de imagens e escritas, além de facilitar o entendimento, auxilia as crianças que ainda estão em processo de alfabetização. Vai ajudá-los a desenvolverem a linguagem e a escrita. Então está aqui uma dica para a memorização do versículo. Agora nós vamos para o corinho sugerido de hoje. O corinho sugerido é Minha Casinha, da cantora Aline Barros. Casinha de Jesus, da cantora Aline Barros. E ele começa assim: tem alguém tocando a campainha. Quem será? Eu acho que é Jesus. Aí ela abre a portinha e fala: é sim, pode entrar. Aí começa: meu coração é uma casinha que precisa de atenção. Ela precisa estar limpinha com a água da salvação. Meu coração é uma casinha e o telhado é a mão de Deus. Ela precisa ter a luz para afastar a escuridão. Está firme sobre a rocha que é Jesus. Janela, janelinha, porta e campainha,
Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Piso e telhado, paredes no quadrado. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Lá, 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 din dom, din dom, din dom, din dom. No final tem um trechinho que diz assim, ó: tem alguém morando aí nessa casa. É Jesus quem mora em mim. Yeah. Janela, janelinha, porta e campainha. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Piso, telhado, paredes no quadrado. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Lá, 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 din dom, din dom. Janela, janelinha, porta e campainha, din dom. Muito bem, agora nós vamos para o projeto missionário. E a missão dessa semana é orar pelo país do Japão, para que os alunos tenham conhecimento da história do país pelo qual estão orando por ele. Eu trouxe um resuminho falando um pouco sobre a história do Japão. Vamos ao resumo. O Japão é um país insular localizado no leste da Ásia, no Oceano Pacífico, por um arquipélago de mais de 6.800 ilhas. Está a leste da China, Coreia do Sul e Rússia. A capital do Japão é Tóquio, uma das maiores metrópoles do mundo. O idioma oficial do país é o japonês. A bandeira do país do Japão é chamada de Nishoki ou Hinomaru. Ela é branca com um círculo vermelho ao centro, representando o sol nascente, símbolo tradicional do país. Então aqui está a bandeira, para você que ainda não conhece, está conhecendo agora, muito bonita. E o monumento importante sugerido pela lição deste país é o Portal Torii. E sua importância: o Torii é um dos símbolos mais conhecidos do Japão. Ele é um portal tradicional encontrado na entrada do santuário shintoísta e simboliza a passagem do mundo comum para o mundo espiritual. Então, está aqui a imagem desse monumento importante ali no país do Japão. Segundo a história, ele representa pureza, proteção e respeito ao sagrado. Um dos temas importantes nesse projeto missionário aqui do canal IBD Kids é saber qual é a religião predominante em cada país que é citado aqui pela lição. E no Japão, as duas principais religiões são shintoísta, religião tradicional japonesa, budismo. Muitos japoneses praticam elementos de ambas ao mesmo tempo. O cristianismo representa menos de 2% na população. É proibido falar de Jesus no Japão? Será? Vamos saber? Segundo as pesquisas, não é proibido. No Japão, não é proibido falar de Jesus e existe liberdade religiosa, garantida por lei, pela Constituição do país. Existe perseguição nesse país aos cristãos? O Japão não pratica perseguição violenta ou ilegal contra cristãos. Porém, há uma forma de pressão cultural e social, pois o cristianismo não é comum e muitas pessoas têm pouca abertura para conversas sobre fé, o que torna a evangelização nesse país mais difícil. Então é o que eu disse aqui, como eles têm duas religiões bem marcantes ali, que eles seguem
arrisca. O cristianismo é pequeno ali e às vezes não tem espaço para falar do evangelho. Nós trouxemos 2 pedidos aqui para o Japão. Orar para que o Espírito Santo alcance os japoneses, abrindo os corações para conhecerem o amor de Jesus e encontrarem esperança verdadeira. E orar pelos missionários, igrejas e cristãos japoneses, que embora sejam uma porcentagem pequena, eles precisam ser fortalecidos e encorajados para continuarem falando do amor de Deus, mesmo com toda a dificuldade. E orando por eles, nós vamos Deus vai usá-los como luz em meio a um país onde o evangelho ainda é pouco conhecido. Amém? Agora nós vamos para o quadro Explorando a Bíblia. A história de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 9 ao 16, e em Hebreus, capítulo 3, versículo 6. A dica que eu deixo sempre para o professor é que tenha sempre a sua Bíblia aberta, leia todas as referências, caso haja tempo hábil, e se não houver, faça apenas um relato sobre do que se trata cada referência. 1 Coríntios 3, 9 ao 16, relata que o apóstolo Paulo afirma que a pregação do Evangelho é uma obrigação imposta e não algo de que se gloriar. Ele expressa que há um ai de mim se não pregar o Evangelho, indicando que a responsabilidade de proclamar a palavra é inegociável. Por isso que ele diz, ai de mim se não pregar. Ou seja, nós temos uma ordem de Deus de anunciar o Evangelho. Então não é uma escolha, é uma obrigação. A passagem de Hebreus 3, 9 ao 16 relata um solene aviso contra a incredulidade e o endurecimento do coração, usando o exemplo do povo de Israel no deserto. O texto alerta aos cristãos a não repetirem o erro de seus antepassados, que por falta de fé não entraram no descanso prometido por Deus, que foi a terra prometida. Então, é importante aí nós deixarmos isso claro, que nós precisamos ser obedientes e crer para que nós possamos herdar a promessa. Agora vamos então para a história completa de hoje. Aprendemos na Bíblia que a igreja é a casa de Deus, um lugar muito especial, e Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Aleluias! Ele também disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei com eles. E isso significa que Jesus está presente em nosso meio quando nos reunimos em sua casa. Na figura primeira, ou 13.1, vemos um homem pensativo sobre esse assunto. Mas e se eu contar que nós também somos casas? Isso mesmo. A Bíblia diz que quando recebemos Jesus em nossas vidas, em nossos corações, o reconhecemos como o único e suficiente Salvador, o Espírito Santo passa a morar em nós. Ele habita em nós como em uma casinha e começa a retirar todas as sujeiras do pecado e a colocar em nós bons sentimentos. E esse sentimento vem de Deus. Aleluia. E além de bons sentimentos, dos sentimentos que vêm de Deus, Ele também começa a dirigir a nossa vida, nos guiando pelos bons caminhos e nos ajudando a fazer as escolhas certas. Na figura 2 e 3, vemos um homem montando no cavalo. Este homem era quem? Pode fazer essa pergunta aí na sua classe, para ver se as crianças estão se lembrando das histórias bíblicas que já passamos falando sobre elas nas lições passadas. Sim, esse homem era Saulo.
Vocês se lembram de Saulo, quando ele perseguia os cristãos? Naquela época, ele não conhecia Jesus e o seu coração era como uma casa suja e triste. Quanto mais ódio ele alimentava pelos cristãos, mais contaminado era o seu coração e, consequentemente, as suas atitudes. Então, todas as pessoas, quando guardam coisas ruins, sentimentos ruins no coração, como ódio, raiva, ressentimento, elas se tornam uma pessoa de semblante triste, amargurada. Sabem por quê? Pode fazer essa pergunta, ouça na sua classe os alunos e depois diga. Porque a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, se essa pessoa guarda sentimentos ruins em seu coração, significa que a alegria interior se reflete na aparência exterior. E se tem coisas ruins, automaticamente vai refletir na sua face um rosto triste. Quando tem sentimento bom, reflete a alegria, tornando o rosto mais bonito e a expressão de felicidade. Este ditado é uma citação bíblica do livro de Provérbios 15 e 13 e contrasta a alegria com a tristeza, mostrando que a tristeza abate o espírito e a alegria embeleza o rosto. Então está aqui uma explicação interessante para você levar para a sua turma, que nós precisamos de transmitir alegria. E nós só vamos conseguir transmitir essa alegria se houver alegria em nosso coração, se o nosso coração estiver transbordando. A palavra de Deus também fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Mas, como estudamos no trimestre passado, um dia ele teve um encontro com Jesus que mudou a sua vida completamente. Saulo foi cheio de amor de Cristo e do seu Espírito Santo. Então, prontamente ele desejou corrigir o mal que havia feito, pois entendeu que precisava deixar as más atitudes de lado, pois elas contaminavam a sua alma, afastando-o de Deus, que não compactua com a maldade. Então Deus é amor e Ele ama os que fazem o bem, os que praticam o bem. Saulo, então, não só deixou os seus erros, como também passou a fazer o bem, amando e anunciando a salvação de Jesus a todos que pudessem. Então nós vemos aqui que ele mudou as suas atitudes. Isso foi mérito dele? Não, mas foi a partir do momento que ele reconheceu Jesus como Salvador e que o Espírito Santo passou a fazer morada em seu coração. Assim ele ajudou milhares de pessoas a receberem o melhor presente que existe, que é a vida eterna em Cristo. Antes perseguidor, mas depois de Jesus entrar em seu coração, Paulo se tornou o maior missionário que já existiu. E nós estudamos muito sobre as aventuras do missionário Paulo no trimestre passado. E a Bíblia nos fala sobre a grande transformação que ele recebeu ao permitir o Espírito Santo morar em seu coração. E isso também é o que acontece quando passamos a ser casa de Jesus. Ele entra e muda nossas vidas. Como é bom servir ao Senhor. Tudo o que Ele quer é um coração sincero e puro para Ele habitar. Na figura 4, vemos duas cenas. A primeira de uma casa toda bagunçada e a outra de uma casa toda arrumada. Agora, imagine a casa onde você mora. Você gostaria de morar em uma casa suja, bagunçada, onde os brinquedos estão sempre espalhados e não há um lugar tranquilo para brincar ou estudar? Acho que não, não é mesmo? Todos nós gostamos de conviver em um lugar limpo, cheiroso e bem arrumado, bem agradável de se estar. O Espírito Santo também, como ele é puro e bom, não pode habitar com a maldade e o que é errado. Por isso, ele só habita em pessoas que têm os seus corações limpos de tudo o que é ruim. E é o que eu disse aqui. Não tem como você ser bondoso, dizer que ama,
guardando ressentimento, mágoas, odiando, mas tudo que temos dentro do coração se exterioriza. E se você deseja sentir o Espírito Santo morando dentro do seu coração, é necessário que as suas atitudes e pensamentos agradem a Deus. Observe a figura primeira, ou a figura 1, novamente. E imagine como esse menino. Como acha que está a sua casinha? Como está o seu coração? Será que o Espírito Santo tem prazer em morar nele? É uma pergunta que você, professor, pode levar para a sua turma. Pergunte isso para você mesmo. E se encontrar algo que não agrada a Deus, peça ao Pai para te ajudar a melhorar em suas atitudes, a fim de nunca perder a presença do doce Espírito Santo em seu ser. Amém? Glórias a Deus. Que Deus te abençoe. Que essa seja a nossa oração. Nós venhamos, assim como o salmista no Salmo 51 disse, que não afaste de mim a tua presença. Nós precisamos da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém? Agora vamos para o quadro A Arte de Ensinar. Professor, para melhor assimilação do conteúdo de hoje, leve uma cartolina recortada em formato de casa, com palavras boas e ruins escritas a lápis. Diga que esta casinha somos nós e que somente bons sentimentos e ações podem ficar para que o Espírito Santo habite na nossa casa. Então, dentre as palavras, escreva nessa casinha: bondade, amor, ajuda, alegria, obediência, perdão, embaralhados com outras palavras como mentira, brigas, maldade, raiva, egoísmo, orgulho, desobediência, tristeza. E aí, entregue borrachas aos alunos e peça que cada um escolha uma palavra para ser apagada, a fim de que fique na casa somente o que agrada a Deus. Então, eles vão ali ser estimulados, de acordo com aquilo que eles aprenderam na aula, a apagar o que não agrada a Deus. Em seguida, reflita com os alunos que, para sermos morada do Espírito Santo, precisamos abandonar nossos erros, tirar de nossas vidas tudo o que não agrada a Deus, permitindo que Ele cumpra em nós a sua boa vontade. E a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Abra um momento para um debate de experiências, a fim de que cada criança reflita: como eu posso melhorar o meu coração para Jesus? Então essa vai ser a reflexão após eles fizerem essa dinâmica aí de apagar as palavras que não agradam a Deus da casinha. Incentive que cada um dê um exemplo pessoal. E por fim, orem juntos em prol dessa decisão. Então vai ser uma dinâmica divertida, abençoada e que vai trazer ensinamento também para cada uma criança. Vamos à correção das atividades. Ligue a criança apenas ao que ela deve fazer como morada do Espírito Santo. Aqui estão as opções. A primeira, receber a salvação de Jesus. A segunda, ir à igreja. Terceira, praticar o bem. A quarta, não obedecer aos pais. E a quinta, responder mal com o mal. Aguarde um instante para que eles resolvam o exercício e em seguida corrija. A resposta será: número 1, receber a salvação de Jesus. A número 2, ir à igreja. A número 3, praticar o bem. Agora nós vamos para a atividade número 2. Desembaralhe as palavras para completar a frase corretamente. Ao receber, a lacuna está aqui, em Jesus eu virei a sua. Então, ao receber a salvação, em Jesus eu virei a sua casa.
o templo do Espírito Santo. Aguarde um instante e corrija com os alunos. Então eu já falei aqui a resposta, mas vou repetir. Ao receber a salvação em Jesus, eu virei a sua casa, o templo do Espírito Santo. Glórias a Deus. Então estão aqui todas as atividades corrigidas? Não, falta o número 3. Desenhe na casinha abaixo como deve ser o coração de quem é templo do Espírito Santo. Esse desenho aqui é livre. A imagem da casinha está aqui. Mas você, professor, pode fazer um desenho ali para estimular os alunos a fazerem o seu desenho, a desenhar ali como deve ser o templo do Espírito Santo. Eu vou deixar aqui um estímulo para o aluno e eles devem desenhar o que aprenderam na lição. Então eu vou deixar aqui desenhar uma carinha feliz, que deve ser alegre, um coraçãozinho branco, que deve ser puro, e etc. Convide os alunos para darem as mãos e antes da oração final, reforce que eles ao longo da semana reflitam o que pode ser melhorado em suas vidas para que o Espírito Santo se alegre em habitar em seus corações. Então aqui é uma reflexão que você vai deixar para o seu aluno fazer aí durante a semana. Após a oração, despeça cada um com carinho e desejando que eles voltem no próximo trimestre. Então vamos orar. Querido Deus, te louvamos por mais esse trimestre finalizado, cheio da tua presença, cheio de aprendizado, onde sairemos daqui com uma bagagem cheia de muito aprendizado e que possamos passar para frente tudo aquilo que nós aprendemos, como também praticar no nosso dia a dia. Eu peço uma bênção especial para cada aluno, para cada telespectador que tem nos assistido, que tem nos incentivado a continuar com esse trabalho. Peço uma bênção especial, peço que o Senhor abençoe cada inscrito no canal, cada professor, cada aluno, que possam estar animados para o próximo trimestre, para o próximo ano, que em nome do Senhor Jesus eu creio que será um ano cheio de bênção, próspero na vida de cada um. Esse é meu desejo para cada um, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer você que ficou comigo durante esse trimestre, quero deixar um beijo no seu coração, um forte abraço, te desejar um feliz ano novo, que o ano de 2026 seja um ano próspero, cheio de bênçãos, de muita saúde, de paz, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau, e até 2026, se Deus assim nos permitir.